Circle of Inevitability, capítulo 524. Lutas internas. O olho ilusório entre as sobrancelhas do bruxo demoníaco tinha uma semelhança notável com o olho do espreitador de mistérios do caminho do espreitador de mistérios. No entanto, essa entidade assumiu uma forma única, manifestando-se como um olho vertical em vez da manifestação típica dentro do próprio olho. Lumian nunca havia encontrado ou ouvido falar de tal fenômeno antes. Embora um espreitador de mistérios possa experimentar anormalidades semelhantes às de um Beyonder de alta sequência, estava claro que Burman não havia alcançado o nível de santo. Caso contrário, Lumian seria quem fugiu, não ele. Em tal cenário, Lumian poderia não ter conseguido escapar mesmo se quisesse. Sua única esperança seria que a aura residual do Imperador do Sangue pudesse distrair Burman momentaneamente, permitindo que ele se teletransportasse para longe. Considerando o cartaz de procurado das autoridades, as informações de 007 e os detalhes coletados de Philip e outros, Lumian havia concluído há muito tempo que um bruxo demoníaco como Burman não poderia ser um sequência 4. Ele certamente não era audacioso o suficiente para caçar um semideus. Com base no olho vertical ilusório e nas habilidades diversas e abrangentes de Burman, Lumian sentiu um alinhamento verdadeiro com as características de um bruxo 1. No entanto, nenhum olho do espreitador de mistérios de um bruxo se assemelhava a este. Não só cresceu entre as sobrancelhas e se tornou um olho vertical, marcado com padrões branco claros contra um fundo quase preto, mas também possuía a habilidade de intimidar os corpos da alma dos outros, revelando uma verdade percebida. Naquele momento, Lumian sentiu como se tivesse sido despojado de todas as externalidades, deixando apenas seu corpo da alma para resistir ao de Burman. Ceder ou falhar resultaria em desmaio ou escravidão. Felizmente, a verdade sobre ele estava além da percepção da de Beyonders de média sequência, e Burman não foi exceção. Antes que Lumian pudesse ativar a aura residual do Imperador do Sangue, o bruxo demoníaco sofreu uma reação, quase o incapacitando. Além disso, o comando de Burman sobre os mortos-vivos e a proteção que ele recebia após desmaiar superavam as capacidades típicas de bruxo. Mesmo que outros pudessem alcançar efeitos semelhantes com magias aprendidas ou inventadas, não seria a esse ponto, muito menos tão facilmente. Qual caminho de Deus maligno é esse? Ou Burman, um bruxo, foi corrompido e adquiriu características anormais? Isso explicaria os detalhes não humanos sobre ele. Depois de conduzir tantos experimentos de ressurreição, ele não teria falta do tipo que sacrifica aos deuses malignos. O olho vertical ilusório era inegavelmente poderoso e bizarro. Eu não consegui resistir a ele de frente. Não fosse pela proteção do selo do Senhor Tolo, Termiboros, e a aura persistente do Imperador do Sangue, todos superando meu nível atual, eu poderia ter encontrado minha morte nas mãos de Burman. Os pensamentos de Lumian correram enquanto ele rapidamente fazia um palpite. Aproveitando o momento para neutralizar o impacto da explosão, ele pegou o chapéu de palha dourado de sua bolsa do viajante e o colocou na cabeça antes de desaparecer. Lumian teletransportou-se para o 16 da Rue Córias, entrada da opulenta residência de Fidel Guerra. Embora o bruxo demoníaco Burman tivesse meios de escapar, o mesmo não poderia ser dito deste importante comerciante. Se Burman estivesse em boas condições quando fugiu, Lumian temia que ele pudesse retornar por cortesia profissional e resgatar seu empregador. No entanto, como Burman havia sido deixado inconsciente e levado por alguma criatura morta-viva, ele não retornaria para a Rue Córias, número 16, nem mesmo depois de acordar. Quanto mais o tempo passasse, mais provável seria que a casa de Fidel Guerra se tornasse uma armadilha para o bruxo demoníaco. Portanto,
Lumian ainda teve tempo para refletir sobre a sequência de Burman e os traços não humanos dele. Seu atraso deliberado serviu a um propósito. Se o bruxo demoníaco Burman acordasse prontamente e fugisse com seu empregador, o atraso calculado de 1 ou 2 minutos de Lumian prenderia os dois. Parado na entrada da Rue Córias, 16, Lumian franziu levemente a testa. Como caçador, ele detectou um leve cheiro de sangue emanando de dentro da casa. Depois de um momento de consideração, Lumian empurrou gentilmente a porta azul escura. Estava trancada. A porta tinha respingos de sangue fresco que não tinham coagulado completamente. Parecia que alguém em pânico havia buscado refúgio aqui, destrancando a porta pouco antes de ser perseguido e feito em pedaços. No entanto, não foram encontrados vestígios do cadáver. Lumian parou na porta, ouvindo atentamente. A casa inteira permaneceu assustadoramente silenciosa. Fidel agiu rapidamente, eliminando aqueles que sabiam e se mudando para um lugar seguro antes que Burman pudesse me derrubar. Em tal cenário, se a operação de Burman fosse bem-sucedida, e ele descobrisse as razões das minhas suspeitas, e se houvesse outros com acesso às informações, Fidel poderia usar o pretexto de um ataque noturno do Baronete Black e outros piratas, onde ele quase perdeu a vida. Escapar não teria sido fácil antes de retornar aqui. Alternativamente, poderia desaparecer para sempre, adotando uma nova identidade para embarcar em um novo empreendimento comercial. Lumian ponderou sobre esse mistério enquanto navegava pela área manchada de sangue na entrada, pretendendo vasculhar a casa em busca de pistas. Seu objetivo era descobrir a relação exata entre Fidel Guerra e o bruxo demoníaco Burman. Deixando a porta entreaberta, ele seguiu em direção à escada, com o cheiro de sangue pairando no ar. Talvez sentindo sua aproximação, passos pesados ecoaram de repente. Em meio aos sons rítmicos de passos, uma figura surgiu do porão, entrando na linha de visão de Lumian. Não era humano, ou melhor, não podia mais ser considerado humano. Com 3 a 4 metros de altura, seu corpo era composto por fragmentos de vários cadáveres humanos. Ele possuía uma mistura de curvas femininas e traços masculinos, costurados por fios de linho, com um muco manchado de sangue escorrendo das articulações. Essa pessoa apresentava uma cabeça relativamente intacta, com apenas uma semelhança: Fidel Guerra, um mestiço de Intis e Feina Potter. A cabeça do mercador não se alinhava com o corpo, era como se a cabeça de uma criança tivesse sido colocada no pescoço de um meio gigante. Olhos castanhos escuros, vagos, mas ainda cheios de medo e confusão, olhavam para fora. Morto. Fidel está morto? Ele se transformou em um monstro? Lumian ponderou. Assim que esse pensamento cruzou sua mente, o cadáver costurado avançou, arrastando 3 ossos de pernas humanas que pareciam fundidos. Uma chama branca pálida acendeu-se na colossal espada de osso. Os olhos de Lumian se estreitaram e seu corpo desapareceu abruptamente, reaparecendo instantaneamente atrás do enorme cadáver costurado. Ah! Ele abriu a boca e emitiu uma luz amarelo pálida. No entanto, a luz atingiu a cabeça de Fidel, mas não conseguiu desorientá-lo, muito menos deixá-lo inconsciente. Ficou claro que a criatura morta-viva era imune ao feitiço de Heranf. Quase simultaneamente, o cadáver suturado que corria rapidamente girou com força, emitindo um som abafado de sua garganta, uma língua que Lumian não entendia ou uma palavra com efeitos mágicos. A alma de Lumian tremeu, como se estivesse intimidada pelo mal e pela morte. Ele congelou momentaneamente. O cadáver suturado virou-se, avançando com propósito. Ele levantou a colossal espada de osso, queimando com chamas branco pálidas, e cortou a cabeça de Lumian.
Lumian, experiente em tais situações, muitas vezes decorrentes de encontros com entidades de alto nível, considerou a ameaça atual menos severa do que as consequências do olho vertical ilusório do bruxo demoníaco. Bem a tempo, Lumian acordou, ativando a marca negra em seu ombro direito. Em meio ao vento uivante, a colossal espada de osso, envolta em chamas branco-claras, atingiu a imagem residual deixada para trás. Desta vez, Lumian se materializou perto das costas do cadáver costurado, cravando nele a sinfonia do ódio recuperada de sua bolsa do viajante. Com um PFFT, a flauta de osso preta como breu, aparentemente frágil, mergulhou na carne do cadáver costurado. Os fios de linho se romperam, e pedaços de carne e sangue se soltarão, revelando um coração vermelho escuro emitindo chamas branco-claras. Lumian estendeu a mão esquerda, pressionando-a contra o ferimento quase fatal. A bola de fogo carmesim, quase branca, comprimia camada por camada conforme era empurrada para dentro. Utilizando a força reativa, Lumian voou abruptamente para trás, desviando da enorme espada de osso que o golpeou. Estrondo. No ar, ele testemunhou chamas vermelhas, quase brancas, irromperem do cadáver suturado, destruindo o coração pulsante. Estrondo. O cadáver suturado se desintegrou, e a carne e o sangue de vários humanos se espalharam pelo chão. Bang! A cabeça de Fidel caiu em uma pilha de carne e sangue, o vazio dando lugar a uma expressão de dor. Quem te transformou nisso? Lumian perguntou, olhando pela janela, sentindo que a explosão provavelmente chamaria a atenção da polícia que estava patrulhando. A cabeça de Fidel abriu a boca, as palavras abafadas e cheias de ódio. Foi Burman. Burman. Lumian ficou surpreso. Vocês estavam brigando? A cabeça de Fidel latejava de dor enquanto sua voz sumia. Eu pensei que você estava me testando. Eu queria observar por mais alguns dias, mas ele não podia esperar. Ele queria te matar hoje à noite. Eu não concordei, e ele matou todo mundo na casa. E ele é um verdadeiro lunático. Nesse momento, a cabeça de Fidel pendeu, seus olhos se fecharam e ele ficou em silêncio. O estado mental do bruxo demoníaco Burman é bastante problemático. Lumian pensou. É por isso que ele matou toda a casa de seu empregador? Se ele realmente quisesse me matar, ele poderia ter agido sozinho. Lumian havia considerado anteriormente se Fidel pensaria que ele o estava provocando. Por esse motivo, deliberadamente criou a ilusão de que estava provocando o Baronete Black para acalmar Fidel. Quanto ao efeito, Lumian não se importou muito. Se Fidel não mordesse a isca, ele usaria outro método. Pescar não era o único método em seu arsenal. Inesperadamente, isso desencadeou disputas internas entre Fidel e Burman. Lumian acreditava que nem ele conseguiria fazer tal coisa quando seus problemas psicológicos estavam no auge. A menos que Fidel o provocasse, como apontar que somente um lunático acreditaria em ressurreição. Observando os fragmentos do cadáver por um tempo, Lumian não notou nenhum sinal de uma característica de Beyonder surgindo. Maldita seja minha sorte. Burman deve ter pegado. Ele balançou a cabeça e andou em direção ao quarto onde o cofre poderia estar. Nota 1. Sequência 7. Ponto.